Os usuários, né? Usuários e tudo mais. Então, assim, seria interessante a gente ter esse treinamento à disposição para poder compartilhar com as pessoas. Perfeito. Ele demora, às vezes, uns 20, 30 minutinhos pós a finalização da reunião. Sei lá, parece que ele faz algum tipo de codificação para liberar a gravação. Mas liberando a gravação, a gente manda por e-mail para vocês. E você consegue compartilhar internamente para quem não pôde participar ou quem for ser usuário depois, vir aqui consultar esse treinamento, tá? Perfeito. Felipe, agora você consegue ouvir a gente? Tô conseguindo. Boa. Show. Beleza. Só tem você aí, Felipe? Só. Eu e o... Te deixaram sozinho? É isso mesmo? Se comporta aí, hein? Ah, duvido. Vocês não estão de home office, não? Não, eu tô. Ele não tá, não. Ele não teve esse direito, não, Edu? Não. Não, pior que não tem mesmo. O estagiário não tem home office. É igual aqui, olha lá, o Álvaro tá de home office, eu não tô. Ele é olha só, olha lá. Desnecessário esse sincericídio, Felipe. Desnecessário. Segunda-feira a gente conversa. Tá igual o Renato aí, ó, também, ó. Falou demais aí. Eu tô de home office. Tá igual, o Edu, ele tá igual o Renato. O Renato tá no escritório, eu tô em casa. Boa, pessoal. A partir de 7 de abril a gente volta pro presencial completo. Ixi, Maria. Aí é ruim, hein? Vamos. Boa. Bora lá. Ô, Rê, já te apresentando, tá? O Edu é o nosso principal ponto focal, tá? Hoje aqui dentro da nossa conta. Então, principalmente, vai ser ele quem vai estar ali à frente do projeto e a Suelen, tá? Então, Edu, já te passando aqui também, o Renato vai ser a pessoa agora, daqui para frente, quem vai estar dando toda a parte de suporte, toda a parte de dúvidas que vierem a surgir, tá? Em nenhum momento eu vou largar, né, vocês ali, mas agora eu vou sair um pouco mais de cena e colocar o Renato, né, que é a pessoa mais técnica, a pessoa que tem mais conhecimento ali útil da solução, tá? Então ele vai ser, vamos se dizer assim, o ponto principal hoje de vocês. Aí até perguntando também, como que vocês preferem ter uma linha de comunicação? Né, se vocês preferem ter uma linha de comunicação via um grupo do WhatsApp ou uma linha de comunicação via e-mail, qual que fica mais fácil para vocês? O Álvaro, não é nem uma questão de facilidade, não, tá? É uma questão até protocolar nossa. O interessante seria realmente por e-mail. Tá? Sem problemas. Porque, assim, o WhatsApp ele serve, claro, para questões pontuais e tudo mais, lembretes e coisas do tipo. Mas para fins corporativos, é interessante que vocês sempre entrem em contato comigo por e-mail. Tá, sem problemas. Eu posso até passar o meu WhatsApp para você, o Álvaro já tem, mas para questões pontuais. Olha, eu te mandei um e-mail sobre tal coisa. Boa. Dá uma olhada no teu e-mail sobre isso que eu acabei de mandar. A gente não pode fazer interações maiores por WhatsApp. Boa, não, sem problemas, tá? A gente sempre abre isso, o Edu, porque algumas pessoas, né, algumas empresas, elas preferem ir por conta de, às vezes, ter um acesso mais rápido, né, quando é algo mais simples, mas também nada impede que a gente possa fazer ali 100% das tratativas via e-mail, tá? Eu vou passar aqui agora a palavra para o Renato, para que ele também possa se apresentar. E aí depois também, Edu, também quero que você se apresente para o Renato, para que ele possa entender um pouco mais sobre você e sobre a sua atuação aí dentro da Eletrobras também, beleza? Quer saber mesmo? Boa, pessoal. Vai lá. Fala aí, Edu. Não, manda. Depois eu falo que eu já posso emendar o treinamento depois e fica mais tranquilo para você. Eu tenho 15 anos de empresa, né? Fiz 15 anos agora em 2025. E sempre de jurídico, sempre dentro do jurídico, tá? Esses 15 anos. Então, eu, na verdade, acompanhei a evolução do nosso jurídico ao longo desses últimos anos. Né? Notadamente, nos últimos 5 anos, nos últimos 3, 4 anos, quando a gente teve uma modificação bem significativa e que culminou na nossa
na mudança da nossa natureza jurídica, né? A gente era uma estatal, enfim, os desantenados nós fomos privatizados, né? A Eletrobras houve a capitalização de todo o sistema da Eletrobras e a partir daí a gente passou a ter uma mudança no nosso perfil de atuação. A gente deixou de atuar diretamente na parte, nos processos, enfim, na parte de contencioso e na parte de consultivo também, para passar a terceirizar toda a nossa atuação jurídica, né, de maneira com escritórios especializados. E a parte extrajudicial, vamos dizer assim, de legal ops, ela também não fica fora dessa modificação. A gente antes tinha apoio local, por exemplo, para trazer para a nossa realidade aqui, porque a gente está conversando, a gente contava com apoio local em todas as empresas para, por exemplo, tirar emissão de certidões, né, e contava também com a ajuda eventualmente até de advogados, de pessoal correspondente em outros estados, em outras cidades e tudo mais. Mas agora, com essa nossa mudança de perfil mesmo de atuação, a gente deixou de ter essa grande abrangência e se viu necessitado também de promover a terceirização dessas questões operacionais. Mas, nesse caso, a questão da emissão das certidões. E aí a gente fez uma pesquisa, uma varredura no mercado e entendeu que a Docket seria a empresa que melhor atenderia os nossos anseios. O resto é história, né? A gente vem conversando, né, Álvaro? Ao longo desses últimos 5 meses aí, até gostaríamos de que essa conversa, esse nosso encontro aqui tivesse acontecido antes, mas não foi possível. Ficou realmente para 25. E agora a gente está aqui, né, nessa fase de treinamento, né, preparando aí o terreno para botar a mão na massa, né, para começar de fato essa parceria aí. Eletrobras e Docket, ainda embrionária, né? A ideia é a gente, num futuro bem próximo aí, fazer uma expansão disso, né? A depender do andamento dessa parceria, para a gente lá na frente ter realmente um serviço bem qualificado e que atenda às nossas necessidades atuais, que a gente precisa de mais em menos tempo. Então, o jurídico hoje ele nos demanda isso e acho que vocês vão nos ajudar aí nesse sentido. Falei demais, vou deixar a palavra aí para vocês. Principalmente Boa. o Renato, que é novo no pedaço aí. Que isso. Não, primeiramente, obrigado, Eduardo, pelo contexto. Muito bom aí ouvir um pouquinho da sua pequena trajetória aí na Eletrobras. É legal ter já esse contexto de onde a gente ajuda, né? E, obviamente, a ideia é que no futuro próximo a gente expanda e espero que tudo que eu mostre aqui fique claro. E, claro, se alguma coisa não ficar, a gente vai deixar claro ao longo do caminho. E a ideia desse treinamento não é ser só eu falando, quero que vocês perguntem, quero que vocês tirem dúvidas. O Álvaro já colocou para gravar, então nós já estamos aqui ao vivo, né? Então a gente já está aqui na gravação, então todo o treinamento será gravado e a gente compartilha com vocês posteriormente. Como o Álvaro disse, eu sou o Renato, sou gerente de implantação, então eu cuido todo dessa parte de implantar o sistema, garantir que ele funciona, garantir os principais ajustes, né, trazer um pouco na bagagem nossa de Docket, de como a gente atua com demais clientes, para ajudar vocês a talvez montar um processo. Se vocês não têm um processo, a gente tenta montar. Se vocês já têm, a gente vê como a gente melhora. A gente tenta ser muito consultivo aqui nesse momento, para garantir que não seja necessariamente somente um prestador de serviço, mas sim uma parceria que a gente enriquece uns aos outros aqui com informações, com as melhores práticas, tá? Então, eu vou iniciar o treinamento
Eu, às vezes, vou passar para outra tela, então talvez não esteja vendo o rostinho de vocês. Pode levantar a mão, podem parar, joga no chat. O Álvaro vai me ajudando aí se tiver alguma pergunta no chat para eu ir pausando. Mas não precisa esperar eu terminar tudo. Deu dúvida, levanta a mão, a gente para. Eu já estou acostumado aqui a fazer o treinamento, então não perco linha de raciocínio, fiquem tranquilos, tá? Boa. A plataforma que eu vou... Quer falar alguma coisa aí, Felipão? Fica à vontade. Uma dúvida rápida. O Doct, ele é um sistema sobre o quê? Eu não fui contextualizado. Só Boa. para saber. Boa. Alvaro, você quer fazer esse contexto? Eu posso falar aqui? O que você prefere? Pode falar rápido, não tem problema não. Boa. Basicamente, aqui, Felipão, o que a gente faz? Nós somos o novo modelo de lidar com documentação, tá? Então, nossa plataforma, ela faz o intermédio entre o documento que você precisa, o órgão que você vai precisar, a gente vai lá e capta essa documentação para você, tá? Não nos confunda com um despachante, porque nós somos muito além disso. Nós temos análise de inteligência artificial, a gente tem um time robusto aqui que faz busca dessa documentação, seja em loco, seja online, seja tendo que mandar carta, a gente cuida disso tudo, a gente tem uma ampla gama de parceiros, cartórios, a gente está conectado praticamente nos 5.600 municípios ao longo do Brasil, o que é muito difícil, é uma porta de entrada gigantesca aqui, ter o nível de município que nós temos no Brasil é complexo de entrar, tá? Então, esse é um contexto macro, que talvez na hora do treinamento vai ficando um pouco mais claro, mas se tiver dúvida, a gente está aqui para tirar. Fez sentido para você? Fez. Obrigado, Renato. Boa. A ideia é a gente ajudar você na captação do documento. Então, ao invés de você ter que ir lá, talvez você entrar site a site, aqui você ir lá e buscar o documento por si só, você vai, através da nossa plataforma, de maneira muito simples, fazer a solicitação e aí toda a burocracia que o Brasil tem fica com a Doct e não com vocês. E a gente tenta fazer todo esse jogo, tá? Tá, entendi. Obrigado, Renato. Isso. Vamos lá, então. Vou apresentar um pouco da plataforma. Essa que eu estou mostrando aqui é a nossa plataforma de apresentação de estimação aqui, tá? Então, a gente usa ela para fazer muitos dos nossos testes. Então, tudo que vai aparecer aqui, de fato, são informações que a gente tem aqui fictícias, mas ela funciona exatamente da mesma forma na plataforma de vocês. Fechando aqui, eu libero os usuários e eu vou pedir depois, principalmente a ajuda sua, Eduardo, para a gente montar ali o que a gente chama de kit de documento, mas eu mostro mais para frente para ficar mais fácil de você entender o que eu vou precisar, tá? Bom, recebendo o login e senha, aí Felipe, Eduardo, vocês vão se deparar ali com a primeira tela de acesso, né, que é essa tela de início, onde a gente tem aqui um resumo das informações das operações que estão sendo transitadas na Doct. Tá? Então a gente tem aqui uma listagem de pendências, e o que são essas pendências? Né? Basicamente, você solicitou um documento com a gente pediu ali como dado obrigatório o número do RG, você informou o número do RG, mas quando a gente bateu no órgão, o órgão viu que o número do RG está incorreto, não é aquele número do RG, não é aquela informação, então ele volta com a gente falando, ó, preciso do dado correto. A gente vai, através dessa linhagem de pendências, pedir para vocês, ó, informaram para a gente que está incorreto. Você consegue corrigir? Você tem o número correto aqui? E aí vocês nos ajudam a otimizar essa entrega, tá? A gente tenta ser o mais rápido possível em trazer essas pendências e, claro, a gente tenta nem trazer elas. Se a gente conseguir essa informação de algum jeito aqui, antes mesmo de pendenciar para vocês, a gente já segue com a emissão. Vai ser realmente uma última instância que a gente acaba trazendo a pendência, tá? Mas eu já gosto de deixar sinalizado que existe essa possibilidade, para que a gente não se surpreenda aqui quando, pô, a Doct pendenciou esse dado aqui, pode ter certeza que a gente tentou arranjar ele de algum jeito antes de pendenciar para vocês, tá? Então a gente tenta evitar ao máximo, mas pode existir em algum nível. Já do lado direito aqui a gente tem... Manda, Edu, pode falar. Quando você fala em pendência, só para poder... só para a gente poder entender, no caso, se a gente solicita a emissão de um documento e aí é necessário alguma informação adicional da nossa parte, ou algum eventual pagamento, algo nesse sentido? Eventual pagamento não, porque isso fica com a gente, tá? Então a gente não vai ali falar para vocês, ó, precisei pagar aqui um emolumento a mais porque tinha folha excedente. Dando um exemplo aqui. Não, isso fica com vocês, tá? Isso. Agora, sim, solicitei uma CND e a CND que eu informei precisou de um dado a mais aqui. Normalmente a gente já pede esse dado logo na largada, para você não precisar informar ele depois. Então a gente já tem aqui, como eu falei, a parceria com esses, e a gente está entendendo esses 5.600 municípios, então a gente já sabe em qual município pede qual informação. Então eu vou te pedir isso da largada.
não vou precisar bater lá, aí voltar com que o que pode ocorrer dessa pendência é ou tá incorreto esse dado, e aí quando bate lá, infelizmente volta, ou o órgão mudou por algum motivo a situação dele. Aí a gente começa, opa, agora ele vai pedir sempre isso, então eu já mudo para que você me informe isso logo no começo. Porque se a gente tá falando de ganho de tempo, não adianta eu ir lá e voltar depois, porque, cara, vai 2 dias só nisso, muitas das vezes. Então a ideia é que a gente já te peça antes, o que você já tem, você já informa pra gente, a gente segue com a emissão direta. Fez sentido, Edu? Boa. Então, a gente tenta sempre evitar ao máximo a pendência, por isso que a gente já pede os dados obrigatórios logo no começo, e aí a gente vai para a entrega, né? Aqui a gente tem os documentos que foram entregues nos últimos 7 dias, tá? Então, é meio que aqui para você entender como que tá o volume de entrega. Talvez você pediu 10 documentos e já entregamos os 10. Você já vai ter essa noção aqui de como que tá sendo feita a entrega da documentação, tá? Então aqui é mais uma questão de você ter uma noção, tanto do que você tem em pendência, quanto do que está sendo entregue para vocês. Aqui embaixo, a gente tem os pedidos que são finalizados, né? Basicamente na Docket, a gente chama de pedido um conjunto de solicitação de documentos. Pode ser um único documento que representa um pedido, então eu pedi só uma CND, isso representa um pedido, ou eu pedi 10 CNDs, representam o mesmo pedido. E aqui, quando todos os documentos desse pedido são entregues, a gente consta ele como finalizado. E aí, para você já ver, a pasta que eu pedi do Álvaro já está finalizada, deixa eu abrir aqui, pegar os documentos e fazer as tratativas que eu preciso. Aqui você já consegue ver isso de forma rápida. Embaixo a gente tem os documentos que estão em andamento, e aí é andamento unitário. Então, dentro daquela pasta de 10 documentos, os 10 vão ser emitidos. A gente emitiu 7 e não emitiu 3. Os outros 3 vão aparecer aqui até eles serem emitidos para que eles subam para o pedido finalizado, tá? Então, aqui é o andamento unitário e lá é o fechamento do pedido da pasta completa, tá? Felipe, Edu, tranquilo até aqui? Manda, Edu. Então, na hora de... sobe um pouco mais a tela para mim, Renato, por favor. Então, aqui nessa parte de cima, você vai ter o pedido, que no caso é um kit, como mal falando, né? Isso aí. E aí, quando você... Aí, desce a tela para mim, por favor. Vai. Aí, esses documentos em andamento, eles são os documentos a granel, quer dizer, não considerando os kits em si, mas os documentos. Exato, você tem 4 kits, ele pega todos os documentos dos 4 kits e mostra para você aqui em uma listagem. Vamos supor que cada kit tenha 5 documentos, eu vou ver 20 documentos em andamento. Exatamente. É essa a ideia. Isso aí. Com base eles foram sendo entregues unitariamente, eles vão saindo daqui, e aí quando entrega aquele kit perfeito, ele vai e sobe para cá para aparecer o kit completo aqui para você. Nessa parte que está documento de andamento, ele já aparece, porque vai ser documento por documento, ele já aparece que já chegou, já tem? Não, ele some daqui, porque aqui estão só em andamento. Se ele for entregue, ele vai sair daqui, vai vir para cá nos documentos entregues, mas você vai conseguir consultar eles aqui dentro dos pedidos, tá? E aí vai ficar mais fácil na hora que eu mostrar como você acompanha a entrega, que aí você vai conseguir ver exatamente onde você vai para pegar cada um dos documentos que foram entregues, tá? Entendi. Pode voltar para aquela... Esse registro pendente vai explicar ainda, né? Isso. O que são esses registros pendentes de aprovação? Aqui a gente tem 3 tipos de documento, né, de documentos que utilizam essa funcionalidade, que são penhor e alienação fiduciária, né, penhor do livro 3, alienação fiduciária, e a pesquisa de bens imóveis. O que acontece? Vou dar o exemplo da pesquisa de bens imóveis, que ela é mais simples de entender, tá? Na pesquisa de bens imóveis, eu vou pesquisar, por exemplo, aqui o Renato, vou pesquisar se ele tem algum imóvel aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo são 18 cartórios de registro de imóveis, temos poucos. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma pesquisa em cada um desses cartórios, e aí eu descobri que no nono o Renato tem um imóvel. Aqui eu vou te falar, eu encontrei no nono a matrícula 12345. Você quer aprovar a emissão direto dela aqui? Aí você pode aprovar a emissão direto da matrícula. Talvez a busca já te satisfaça de você saber que o Renato tem um imóvel. Só que talvez você quer saber qual imóvel é esse, quanto que ele vale, onde ele está localizado. E aí você pode emitir essa matrícula direto aqui, sem precisar passar pelos passos que a gente vai passar aqui de como emitir o documento. Com um único clique você vai falar, quero emitir o documento, que vai estar ali para aprovar, você aprova e a gente já começa a emissão desse documento, tá?
Então, isso quer dizer esses registros pendentes de aprovação. Eu dependo de você aprovar a emissão ou de um registro complementar, no caso da alienação em penhor, ou uma matrícula ou certidão de não propriedade, no caso de uma pesquisa de bens imóveis. Tem sentido aí pra você, Fê? Boa. E por último aqui, e mas não menos importante, são os documentos que são analisados pela inteligência artificial. Tá? Então, a gente tem hoje a nossa leitura de análise por inteligência artificial especializada, que lê matrícula, certidão de penhor, alienação, procuração e contrato social. Né? E aí, falando principalmente de matrícula do imóvel, alienação e penhor, quando vocês emitem um documento com a gente, vocês fazem a solicitação do documento para a gente, eles já são analisados, ele já vem um template, um layout, que eu vou mostrar mais no fim aqui, mas aparece aqui para vocês quais documentos foram analisados ou não pela nossa inteligência artificial, tá? Isso tudo é só para dar um panorama de, cara, como está funcionando a operação de vocês, e agora a gente vai dar um pouco mais de detalhamento em como eu solicito e como eu acompanho, tá? Então, se tiverem dúvidas, bora fazendo pergunta, aqui é o momento para isso. Tá, como eu faço uma solicitação, Renato? Então aqui a gente vai através do novo pedido. Né? Como eu disse, pedido nada mais é do que um conjunto de solicitação, podendo ser um único documento, vamos usar o exemplo do Eduardo aqui, um único documento a granel, ou eu vou ter aqui 10, 15, 20 documentos, tá? Bom, a primeira etapa é identificar esse pedido, tá? E como eu identifico ele? Aqui eu estou usando todos os recursos que a Doc disponibiliza, justamente por ser um ambiente de apresentação. Mas não necessariamente vocês precisem usar todas essas funcionalidades aqui, tá? Pode ser ali a questão de necessidade. Por exemplo, o nome do pedido, isso é padrão para todo mundo. Porque através do nome do pedido, vai ser como eu vou dar o nome à operação que eu estou fazendo, tá? Basicamente é o nome da operação. Vamos supor aqui que eu estou fazendo um monitoramento de CND. Monitoramento de CND. Beleza, esse vai ser o nome do pedido. E é o que vai me dizer o que se refere àquela operação, tá? Então, colocando o nome monitoramento de CNDs, por exemplo, eu posso usar esse nome para uma pesquisa futura. Tá? Então, eu posso buscar aqui o monitoramento de CNDs com uma pesquisa futura. O que a gente sempre orienta? Que seja um nome que ele seja pesquisável, padronizado e muitas das vezes único. Tá? Tem clientes que usam uma OS, uma ordem de serviço, um protocolo interno, né? Talvez vocês vão monitorar várias filiais. Então, nesse monitoramento, coloca o nome, a razão social e o CNPJ da filial, para ficar fácil de você identificar. A gente sempre, aqui não tem certo ou errado, é mais uma sugestão de como ficaria fácil a organização. Porque pensa, como a ideia é uma parceria duradoura, daqui a 2, 3 anos, você pode precisar a consultar essa pasta que você acabou de abrir hoje no dia 28/3. E como você vai achar ela? Claro que a gente tem alguns filtros ali de datas que ajudam, mas só com esse nome ele se torna um nome pesquisável durante toda a plataforma. Então você consegue lá em pedidos usar o nome que você está usando aqui e você você achar essa pasta de maneira muito simples, tá? Então, não tem certo ou errado quanto ao nome. Eu sempre dou essas dicas aqui para fazer sentido, mas o ideal é vocês irem na tentativa e erro do que faz sentido no dia a dia de vocês. E claro, contem comigo para dar todo o suporte de consultoria aqui de como seria um bom nome, como funciona a pesquisa. A gente pode dar mais detalhamentos aqui, tá? Falei bastante coisa do nome do pedido, mas fez sentido? Espero entender aqui. Sim, entendido. Boa. Aqui, como a gente está nomeando essa operação, aqui no tipo de operação eu consigo definir qual é o tipo dessa operação que eu estou fazendo. Aqui a gente tem, por padrão, diversas operações, mas isto é totalmente personalizado. Então eu posso colocar aqui que eu estou fazendo uma diligência, uma due diligence. E eu já sei que esse monitoramento de CNDs, que é o nome da minha operação, ele é uma operação de due diligence. E eu posso adaptar essas operações ao bel prazer. Então, eu quero colocar aqui só 4 operações. Uma de monitoramento, uma de avulso e uma de diligência. Eu consigo criar essas tipos de operações com base no que vocês me passarem, tá? Não tem aqui uma limitação. E aí podem ser 10, 15, 20, 2, tá? Eu vou deixar aqui do diligence só por exemplo, que a gente não vai finalizar essa operação. Mas a gente consegue customizar aqui. E falar, Renato, não acho que é necessário, acho que a gente vai fazer sempre a mesma, não preciso preencher. Eu consigo tirar a obrigatoriedade, que hoje existe aqui, para que vocês não precisem preencher. Então, não será um campo que faz sentido, a gente tira. Os outros dois,
São duas funcionalidades que fazem muito sentido em muitas das nossas operações, que são os grupos e o centro de custo. Basicamente, eles têm a mesma função, mas para destinos diferentes. Quando eu coloco grupos aqui na plataforma, é como se o Felipe fizesse parte do time comercial, vou dar um exemplo aqui, e o Eduardo fizesse parte do time jurídico. E aí o time comercial não pode ver os documentos do time jurídico, e vice-versa. Então eu consigo segmentar a visualização desses documentos da plataforma desta maneira, quebrando por grupos, tá? Basicamente, cada grupo é uma área, e a área só pode ver os documentos relativos a ela. E aí, se eu fosse da área do Felipe, eu poderia ver os documentos que ele solicitou, ele vê os meus. Mas a gente não poderia ver o que o Eduardo solicitou, tá? Isso dá uma questão muito forte de LGPD para, ó, a gente não pode, é como se cada uma das filiais tivesse um grupo específico e cada filial só pode ver os documentos dela, tá? Já o centro de custo, ele funciona da mesma forma, mas ele não quebra a visualização, e sim rateio, né? Então, essa pasta de monitoramento, ou essa pasta que eu vou fazer dessa filial, ela tem que sair do custo daquela filial. Ela tem que sair do custo do comercial, do jurídico. E o centro de custo ajuda você a fazer esse rateio de maneira mais fácil, tá? Quanto a grupos e centro de custo, operações, Fê, Edu, tranquilo? Tranquilo, entendi. Sim, consegui entender. Boa. E aqui são outros dois que vai por necessidade. Se vocês precisarem, a gente cadastra e aí a gente pode personalizar da forma como vocês preferirem, tá? Vou colocar tipo aqui, Regional São Paulo. E no centro de custo eu vou colocar o CSC aqui, mas isso é tudo customizado, tá? Pronto, identifiquei a minha operação, agora eu avanço para colocar para quem que eu quero emitir o documento, tá? Deixa eu pegar de exemplo aqui um CNPJ, só para a gente usar aqui um número. Beleza, peguei aqui. Aqui eu posso pedir documentações relativas a uma pessoa física, relativas a uma pessoa jurídica, relativas a um imóvel, tá? E aqui eu posso colocar 10 pessoas jurídicas, 10 pessoas físicas, 10 imóveis. Não temos uma limitação aqui, tá? Vou usar de exemplo uma pessoa jurídica aqui. Então, eu vou colocar o CNPJ e nós temos uma integração com a Receita Federal que a gente já puxa tanto a razão social do CNPJ quanto o nome completo do CPF. Então, vou colocar aqui, eu dou um tab e ele vai buscar na Receita Federal para mim. E aí, o que ele faz também em paralelo? Ele já olha para a plataforma de tudo que foi solicitado e fala, ó, eu encontrei esse mesmo CNPJ em 40 pedidos nos últimos 6 meses. Você quer consultar esse pedido? Talvez o documento que você precisa estar lá. Ou não, você quer seguir com um pedido totalmente isolado. Se eu quiser sequenciar, só fechar e eu posso seguir normalmente. Se não, eu posso consultar uma dessas pastas, porque talvez o documento que eu preciso está lá. Isso evita que vocês dupliquem em solicitação, a gente sabe que isso, em termos de organização, já é ruim, tá? E sem falar no custo que você tem dobrado de uma certidão, que você não precisava ter esse custo, já que ela já está na plataforma. E até porque nós temos na plataforma a funcionalidade de recorrência. Então eu posso abrir essa pasta apenas uma vez e criar uma recorrência para ela, sei lá, vitalícia, se for o caso. Tá? Então, essa funcionalidade ajuda vocês a evitar fazer duplicidade de solicitação ou gastar mais recurso onde não devia, porque, cara, não precisa. Tá? Bom, eu quero emitir o documento aqui para RPD, né? E eu quero agora dizer de onde eu quero que esse documento venha, né? Quero emitir esse documento aonde? E eu coloco aqui o estado e a cidade de onde eu quero que esse documento venha. Então, vou colocar aqui só de exemplo São Paulo, acho mais fácil, São Paulo e São Paulo. E aí, eu posso só dar o botão avançar. Quando eu avanço aqui, eu já tenho essa primeira pessoa jurídica incluída para que eu siga com a solicitação dela. Eu posso adicionar mais pessoas? Posso. Posso adicionar uma pessoa física agora? Posso. Vou colocar aqui, inclusive. É a mesma coisa. Buscou na Receita Federal e falou que esse CPF já foi usado em 5 pedidos. Eu posso ver aqui cada um deles para ver os documentos, ou eu posso ignorar e seguir com a minha solicitação. Então, eu vou colocar aqui São Paulo e São Paulo. Avanço. E aí tem uma pessoa jurídica, uma pessoa física para exemplo. Edu, Fê, tranquilo até aqui? Ponto de indicar? Sim. Entendido. Uma dúvida só com relação à questão de edição do próprio... Como é que eu posso dizer? Do próprio sistema. Se qualquer edição que a gente venha pedir, por exemplo, aquela área que tu preencheu o CSC, só vocês podem mexer nisso, né? A gente tem que pedir e vocês mexem. A gente não tem essa dependendo...
Super entendi. Eu acho que nesse primeiro momento a gente faz em paralelo, e aí a gente mostra como faz ali mais um dia a dia, até para a gente garantir, e depois vocês conseguem adicionar ali outros grupos e outros usuários. Isso vocês conseguem. E a gente restringe um pouco do centro de custo, mais por conta de rateio. Porque da vez você colocou um centro de custo no meio do mês, e aí tem partes sem, partes com, então grupos, tipos de operação a gente libera para vocês conseguirem editar ali, a gente sempre faz junto nesse começo, só para ficar amadurecido, mas depois, daqui a um ano eu quero adicionar, cara, vocês podem adicionar e a gente mostra ali como faz no dia a dia, tá? Essa primeira configuração inicial, deixa com a gente faz, a gente estrutura, e as demais de posicionamentos individuais, a gente libera para vocês fazer, e a gente consegue também aí limitar isso a talvez só um tipo de usuário consiga fazer isso, tá? Então vocês vão ter aí 10 usuários, dando um exemplo, quero que só um usuário possa fazer isso. Aí vocês se reportam para essa pessoa faz as notificações, e aí vocês conseguem fazer outras edições ali na plataforma. Tem sentido? Entendi. Obrigado. Boa. Manda aí, Edu, pode mandar. Não, tudo bem, segue. Boa. Então, vou seguir aqui com essas duas pessoas, eu avanço, e aí eu já tenho uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Agora eu vou dizer quais documentos eu quero emitir para cada uma delas. E aqui é onde é importante o kit de documentos que a gente comentou, tá? Esse kit, ele facilita essa etapa. Vamos supor que para as operações que vocês vão realizar com a Doct, vocês tenham a mesma listagem de documentos sempre. Se você vai fazer isso hoje da maneira como está aqui, você vai ter que ficar buscando, o meu documento aqui é essa criminal federal primeira instância. Eu quero a regularidade do FGTS. Você vai ter que ficar buscando aqui um por um. E, por mais que funcione, você consegue fazer isso, acaba não escalando em termos de agilidade. Então, nós montamos um kit com base no que vocês precisam. Para quê? Vou desligar aqui. Como se esse documento aqui, esse kit de registro civil, tem aqui um registro civil, fosse, por exemplo, kit Eletrobras. E aí, toda a documentação que vocês precisam vão estar aqui sinalizadas. Então, tudo isso aqui seria a documentação principal de vocês. E aí não tem limite, tá? Pode ser 3 documentos, podem ser 80. O importante é que seja o que vocês mais usam. Eu preciso fazer só um kit? Não, eu posso ter um kit ali de monitoramento, um kit de tribunal, um kit só das fiscais do tributário. Vocês podem montar kits ao bel prazer, mas o ideal deles serem montados é que façam sentido no dia a dia. Porque o kit é para facilitar e não para gerar muita dúvida, tá? Vamos supor que esse kit de registro civil, na verdade é o kit de vocês, e eu estou já com toda a documentação prontinha para ser solicitada, eu só clico em selecionar tudo e está tudo selecionado. Eu não preciso ficar buscando documento a documento, dado a dado, porque aqui eu já estou com o meu kit pronto. Então eu já sei exatamente quais documentos eu vou emitir só com um clique. E aí o que acontece aqui? Agora eu posso, já sabendo que eu vou emitir esses documentos, eu posso talvez mudar ou adicionar novas localidades. Lembra que lá atrás eu coloquei São Paulo como localidade principal, mas talvez eu precise tanto de São Paulo quanto do Amapá de algum desses documentos. E aqui eu consigo adicionar outras localidades. Sendo assim, eu consigo colocar aqui o Amapá, que é onde eu preciso. Tá? Então eu consigo colocar aqui outro localidade. Só uma? Não. Posso colocar quantas forem necessárias. O que tem que fazer sentido é o que você quer solicitar com a documentação. Tá? Fez sentido o documento, como a gente escolhe, o porquê dos kits aqui, Fê, Edu? Boa. Entendi. Boa. Aí, no final aqui da apresentação, eu vou mandar uma planilha onde vocês vão me dizer quais são esses kits e documentos. E aí eu vou montar para vocês, para que aqui fique fácil e personalizado na plataforma de vocês que eu vou liberar depois, tá? Mas boa, selecionei os documentos que eu preciso, eu posso agora vir e selecionar os documentos para o Renato, tá? Então eu vou aqui para o Renato, eu quero só solicitar um CRF para ele. Posso fazer essa busca aqui também, então ele vai buscar aqui qual documento, seleciono aqui. Então para o Renato eu tenho esse, e eu vou até desligar aqui o da pessoa jurídica e vou colocar aqui um CRF para ela também. Tá? O que a plataforma nos ajuda quando eu tenho várias pessoas físicas, várias pessoas jurídicas ou vários imóveis para serem emitidos a documentação? Muitas das vezes eu vou precisar dos mesmos documentos para todo mundo. Então, se eu tivesse aqui 3 pessoas jurídicas, eu ia precisar dos mesmos documentos para elas.
Então, não seria interessante eu ficar tendo que entrar uma por uma e colocar o mesmo kit. Então, vamos pensar que essa pessoa jurídica, e aqui o Renato também é uma pessoa jurídica, eu posso fazer o quê? Copiar a mesma seleção de documento para as outras pessoas dentro desse processo, dentro dessa pasta, dentro desse pedido. Isso faz com que, com praticamente 2 cliques, eu seleciono o kit e eu copio o kit para todo mundo, eu preencha os documentos de todos os meus envolvidos nessa operação. Tá? O que é legal ressaltar aqui? A gente só consegue copiar de mesmas titularidades. Então, eu consigo copiar de pessoas físicas para pessoas físicas, jurídicas para jurídicas, imóvel para imóvel. Justamente porque tem documentos, tipo matrícula só para imóvel. Então, não adianta eu copiar o imóvel para uma pessoa física, porque não vai vir os documentos corretamente. Então, a gente sempre limita ali para vocês copiarem de mesma titularidade, tá? Mas, sendo o mesmo titular, ele copia, que é uma beleza. Inclusive, se você adicionar novas localidades, ele adiciona essas localidades quando você copiar, tá? Então, é muito importante e a gente ganha ali um baita de um tempo do que se eu precisasse ficar solicitando um a um manualmente ali, tá? Eu selecionei esses 2 documentos só para a gente seguir para o penúltimo passo, que é eu avisar e informar quais são os campos obrigatórios. Quando a gente está falando das pendências lá atrás, eu falei, a gente já pede para vocês logo do início tudo que é necessário para emitir o documento. Ou seja, eu quero garantir que assim que você gerar o pedido, eu vou evitar ao máximo pendência de documentação e eu garanto que esse documento será entregue no menor tempo possível, tá? Aqui, no caso, pedi um CRF para cada uma dessas 2 entidades que nós temos aqui. Na RPD, está dizendo que eu não tenho nenhum campo obrigatório faltante, né? Ou seja, eu peguei aquele kit de documentos, avaliei os dados que eu preciso, olhei os dados que eu já preenchi e falei, não preciso de mais nada, aqui está certo. Já quando é no caso da pessoa física aqui, que no caso sou eu, para esse documento em específico, eu preciso informar o número da matrícula SEI. Então ele pede aqui para mim esse dado obrigatório. Então, aqui eu já preencho ele. Preenchendo, ele automaticamente fala que não tem mais nada de obrigatoriedade faltando. Não tendo mais nada de obrigatoriedade, eu posso avançar para aí sim fazer um conferes e jogar o documento para emissão da DOCT. Tá? Esse kit desses dados para emissão, perdão, ele será maior ou menor baseado no kit de documentação enviado anteriormente, que você solicitou lá atrás. Como eu solicitei só um documento, só tem um CRF para o Renato. Mas poderia ser que tivesse o nome da mãe, o nome do pai, porque a gente tem essa conexão com os cartórios, a gente tem essa conexão com os órgãos, a gente faz esse rateio, a gente faz essa busca de campo para entender o que precisa lá em Xique-Xique, na Bahia, para emissão de uma CND da prefeitura. A gente fala lá com o pessoal do Xique-Xique para entender, cara, o que você precisa? Se eu solicitar esse documento, você vai me entregar como? Aí a gente traz para vocês aqui, joga logo na largada, para vocês preencherem aqui e garantir que a gente vai ter esse documento no menor tempo. Terminando aqui de preencher, eu posso avançar e aqui eu vou só consultar. Aqui é uma CRF, tá certo, e para o Renato é uma CRF e tá certo, tá? E aqui, terminando essa solicitação, eu consigo gerar o pedido. A partir do momento que eu gero, ele vai falar aqui, ó, seu pedido foi gerado com sucesso, e aí você tem 2 situações. Você pode ir para a tela de início, ou você pode ver o pedido, que ele vai vir para a tela de pedidos. Vamos ver como ele vai ficar aqui pós a solicitação, tá? Então, eu já coloquei aqui o nome da nossa pasta, que foi o monitoramento de CNDs, a data de criação dela, quem foi o responsável, que no caso fui eu, qual o grupo que essa pasta se refere, que é o Regional SP, e o centro de custo, aqui que já foi segmentado. Só reforçando que centro de custo, grupo, tipo de operação, tudo isso é personalizado. Vocês podem colocar o que fizer sentido para vocês. Aqui é só um exemplo, não precisa seguir o que está na plataforma, tá? E do lado direito, agora eu tenho quais são, como pastas, as entidades que eu pedi o documento, né? A quantidade de documentos que eu pedi e quantos já foram entregues até o momento. E aqui tem uma barrinha que vai aumentando conforme o percentual de entrega. Se eu olhar aqui, eu tenho a RPD, que está pedindo o CRF, o documento está em andamento, e eu tenho aqui o Renato, que tem o CRF, que também está em andamento aqui. Manda, Fê. Esses 2 documentos são um kit? Na verdade, eles são os kits somados. Então, aqui, o kit é o documento do Renato mais o documento da RPD. Sim, só que o nome do kit seria monitoramento de CND.
o nome do pedido seria monitoramento do CND. E aí, quando ele fosse aqui, depois que ele tivesse sido finalizado, aqui ele ia aparecer. Pedido finalizado, monitoramento do CND, com 2 documentos entregues. Entendi. Entendeu? Tá bom. Boa. Isso. Então, aqui agora em pedidos, eu consigo ver, ó, ele aqui, ó, que foi o pedido mais recente que eu fiz. Então, ele já está aqui, monitoramento dos CNDs. Aí ele já aparece quantos documentos, conforme for tendo a entrega, vai aparecendo aqui, responsável, data da criação. E aí, quero mostrar para vocês, obviamente, um documento que já está entregue. Então, vou fazer aqui uma pesquisa no meu nome. E aí pode ver, como tem uma das pesquisadas lá foi o Renato, ele me trouxe monitoramento de CND, mas ele me trouxe outras pastas que tem Renato como nome. A que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, porque ela já tem um documento entregue. Então pode ver que aqui já tem 33%, 1 de 3 documentos entregues. Quando eu abro aqui a pasta do Renato, né, que aqui é o pedido completo, ele já me diz que, ó, esse documento aqui está entregue, e ele já me fala, ó, esse documento a gente analisou aqui e ele está negativo. Tá? Então, a gente faz com a nossa inteligência artificial uma análise para entender se aquele documento está negativo, positivo com efeito de negativo, e a gente classifica, que é como nós chamamos a funcionalidade. Tá? Então, eu classifico ela para vocês. Isso é muito legal porque, primeiro que bater o olho você vai entender ali exatamente como que tá, se está positivo, se está negativo, se precisa de fazer mais alguma coisa ou não. Isso vira um relatório que nós chamamos de relatório de classificação. Então você consegue ver todas que estão positivas, todas que estão negativas, todas que estão positivas com efeito de negativa, e aí isso vai sendo populado com base, vamos sendo solicitado e entregue os documentos, tá? Beleza? Já vi que está negativa, mas como eu olho esse documento? Clicando em cima dele, na esquerda vai aparecer o documento no seu inteiro teor, graças a Deus está negativa, não tem problema nenhum com o meu nome aqui, então é bem de boa para mostrar. Aí você vai ver aqui, não consta. Então, tá negativa, não consta, a gente já classifica lá para vocês, para até, não necessariamente vocês precisarem abrir o documento ali, você já consegue só demandar tempo de análise, tempo de pesquisa do que de fato faz sentido, tá? Se você olhar aqui do lado direito agora, a gente tem o que nós chamamos de trilha do documento. Então ele mostra quando ele foi criado, quando ele foi solicitado, como ele está em missão e quando ele foi entregue, né? Foram 7 minutos da criação para entrega. Aqui, né? O documento veio para a gente, processamos, validamos, entregamos para vocês ali para garantir que estava tudo certo. E aí você pode baixar no documento individual. Então, vindo aqui você consegue fazer o download do documento mais tranquilamente. Porém, talvez você precise fazer o download em massa ali de todos os documentos daquela pasta, né, do kit que a gente está nomeando aqui. Você consegue fazer. Ao invés de você baixar aqui individualmente, aqui você tem a mesma funcionalidade. Você consegue baixar aqui toda aquela pasta. Então vamos pensar que você tem aqui dentro dessa pasta 16 documentos, aí você não teria que entrar um por um, baixar um por um. Clicou ali na pastinha, ele já vai criar um arquivo compactado para você. Esse arquivo compactado ele vem com a pasta ali com o nome Renato e os documentos do Renato dentro dessa pasta. Na Camila, os documentos da Camila dentro da pasta dela. Então já vem bem segmentado para que você não precise ficar tendo trabalho até de ficar renomeando, trazendo e mudando ali de pasta, tá? Ele vem bem certinho ali, aí você só precisa, cara, vou salvar no Drive, vou fazer isso, mas sempre reforço que o documento fica na plataforma tendo que precisar. Tá? Então, daqui a 3 anos, você vai buscar aqui o nome Renato Cordeiro da Silva, essa pasta vai estar aqui, seja ela completa ou em emissão, ela vai estar aqui sem que você precise fazer uma nova solicitação daqui a 3 anos. O documento vai estar aqui, e aí você pode só atualizar ele se for necessário. Falei bastante até agora, mas Edu, Fê, tranquilo? O que vocês estão achando até aqui? Tranquilo, até o momento. Tá bem didática a explicação, acho que dá para... É porque eu não sou da área de direito e eu tenho um pouco de dúvida em algumas outras coisas, mas isso daí é para outro momento. Mas CND seria essa questão de débitos trabalhistas com relação à atualização. Se o cara deixou de ser negativado e agora ele está devendo, ele tem dívidas. Ele já vai atualizar automaticamente aí, mesmo a gente tendo feito pedido no passado. É aí que entra uma funcionalidade nossa para garantir essa atualização recorrente, que nós chamamos aqui dentro de recorrência. Como que funciona isso, tá? Então vamos pegar que hoje a gente fez esse pedido que a gente acabou de fazer aqui atrás, né? E essa certidão foi um desses documentos, ela está negativa hoje. Então hoje que eu entreguei para você, está negativa. Só que eu quero consultar ela mês a mês.
Porque eu preciso saber se no mês que vem ele continua negativa, se no mês subsequente ele vai ficando negativa. A gente consegue criar uma recorrência que, sem você fazer uma nova solicitação, eu automaticamente aqui como Doct, crio esse documento, entrego para você, crio o documento, entrego para você, crio o documento para você, no período de recorrência que você determinar. Vou mostrar na prática aqui, que aí ajuda você a ter mais esse feeling. Vamos supor que essa CND específica, eu preciso garantir que o Renato tá negativo ao longo do ano, né? Então, eu vou colocar aqui e venho nesse campo chamado recorrência. Eu crio essa recorrência no documento específico do Renato aqui, que é esse. Eu posso colocar recorrência na pasta inteira? Eu quero atualizar a pasta inteira a cada mês. Posso também, tá? Também consigo atualizar a pasta mês a mês, se for necessário. Mas vamos focar nesse documento em específico. Clico aqui e eu avanço para definir de quanto em quanto tempo. Então, eu vou definir a frequência inicialmente. Clico aqui e aí eu vou definir a frequência. Eu posso atualizar só mais uma vez. Eu posso atualizar de forma mensal ou atualizar de uma frequência personalizada. Hoje, a frequência mínima que a gente pede aqui são 7 dias. E aí são 7 dias corridos, tá? Então não são úteis. Sempre reforçar que são corridos. Então, basicamente, uma atualização semanal aqui. Ah, Renato, eu precisaria de uma atualização mais baixa que isso. Senta, a gente conversa, tá? Então, tudo é conversado aqui. Mas, por padrão, a gente define aqui um mínimo de 7 dias. Então, semanalmente, eu quero que esse documento seja aqui aberto, tá? Ou vou colocar aqui uma frequência mensal, só para ser mais tranquilo, tá? Então, todo mês, a Docket vai abrir esse documento para mim, sem que eu precise colocar a mão nele, tá? Eu já fiz o pedido inicialmente. Eu só coloco aqui para ele me atualizando. Então, eu avanço aqui. Agora eu vou definir quando que vai começar essa recorrência. Então, seleciono o mesmo documento e aí eu programo a data de início. Tem duas formas de eu programar essa data. A partir de quando o documento for entregue, ou seja, se eu entreguei o documento hoje, os 30 dias, né, o mês começa a contar a partir de hoje. Então, daqui a um mês, no dia 28/4, ele abre esse documento para mim e a gente entrega. Já eu posso escolher uma data específica, eu quero que comece a contar esse mês. Não importa quanto foi entregue, eu quero que o primeiro dia que conte seja o dia 10. Então, todo dia 10 esse documento vai ser aberto e a Docket vai entregar ele para mim, tá? O período de entrega vai variar de documento para documento. Documento como o SNDT que nós estamos aqui, no mesmo dia que ele abrir, a gente entrega ali para você no máximo em 24 horas. Tem outros documentos, que aí talvez um prazo seja um pouco maior, a depender dele, e aí pode ser que mesmo que ele abra no dia 10, vai entregar ali para você no dia 12, por exemplo. Mas, quando for o próximo dia 10, independentemente de ter sido entregue ou não, ele abre esse documento de novo para você, para garantir que a versão mais atualizada dele é a versão que você está consultando, tá? Por isso que é legal você entender aí, Fê, qual que é o prazo mínimo, que normalmente esses documentos eles acabam sendo desatualizados, e aí você setar essa recorrência, se for, que eu acho que faz bastante sentido, você seta essa recorrência para garantir que, quando a próxima vez que pegar, ele vai estar atualizado com a versão mais atualizada também. Boa. Entendido. Obrigado. Que isso. Vou confirmar aqui, mas eu não vou fechar. Legal? Então, essa recorrência garante que esse documento aqui, ele vai estar na versão mais atualizada dele, tá? Duas últimas coisas que eu quero mostrar nessa parte, antes de passar pela inteligência artificial ali da leitura de matrícula, né, e um pouco da nossa análise, é que pode ser que ao longo do tempo você necessite ou incluir mais pessoas dentro de um pedido que você já fez anteriormente, ou até adicionar novos documentos que talvez a necessidade mudou, né? Vamos supor que de um ano para outro ano você adicionou mais um documento à listagem de documentos, de checklist padrão que vocês têm, e você vai atualizar essa pasta, você quer adicionar esse novo documento. A gente consegue fazer isso sem maiores problemas, sem que você precise vir e passar por todos os passos de novo. Levando em consideração aqui que o Renato, eu quero adicionar um documento para ele, eu clico aqui no Renato e eu consigo adicionar especificamente um documento, tá? E aí eu consigo aqui já definir qual é o documento. Aí eu só vou seguir os próximos passos. Mas tudo que eu preenchi antes, tudo que já foi entregue, tudo que eu já setei recorrência, nada disso muda. Eu só estou adicionando um novo documento naquela mesma pasta, o que me dá aqui uma centralização muito simples de estar tudo aqui dentro da pasta certinha, tá? Ah, não, descobri que o Renato tem uma empresa, dando um exemplo bem fora da casinha aqui, e eu preciso dos documentos da empresa do Renato. Mas eu quero que fique dentro dessa pasta que eu já criei anteriormente, eu não quero perder isso. Porque eu já criei recorrência, eu já resolvi pendência, aqui tá tudo bonitinho. Eu posso adicionar agora uma solicitação e adicionar aqui essa pessoa jurídica.
e aí eu vou seguir os passos totalmente ali, tá? Isso aqui garante uma centralização dessas operações, garante que você vai ser... Vamos pegar aqui que você vai colocar um monitoramento de CNDs aqui de vários CNPJs. Apareceu um novo CNPJ para você monitorar, adicione ele aqui, sua listagem de monitoramento só vai crescer, entendeu? Então você consegue ir adicionando outros monitoramentos para que tudo fique centralizado, tanto a nível relatório, quanto a download de documento. Aí, se não, você vai precisar criar uma nova pasta aqui, e aí acaba perdendo, porque você vai ter que acessar a pasta 1, a pasta 2, e só nisso, tempo perdido, que não é o ideal aqui, tá? Edu, tranquilo antes de eu chegar na inteligência artificial? Foi bom? Tranquilo. Bom demais. Então, eu vou abrir aqui só em outra guia uma matrícula para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar como vocês podem fazer o upload desses documentos. Porque a gente tem, na leitura por inteligência artificial, fora a classificação que eu já mostrei, que já está ali, que é classificar se ela está negativa, se ela está positiva, nós temos uma leitura aqui de alguns outros tipos de documento, tá? E você consegue acessar ela através aqui, deixa eu voltar no início, através do Docket AI, né, que é a nossa inteligência artificial aqui. Quando eu entro na Docket AI, eu consigo fazer o upload de algum documento, tá? Sendo um documento que nós lemos aqui, né, eu consigo puxar uma matrícula, uma alienação, um contrato social, penhor ou procuração. Para eu fazer o upload, eu preciso preencher as mesmas informações que eu preenchi anteriormente para fazer um pedido, como o nome dele, como grupo de usuário, centro de custo, tipo de operação. Eu abro uma pasta do zero, mas eu consigo também incluir uma análise diferente numa pasta que eu já criei. Pode ver, ó, enquanto a gente estava conversando, o CRF foi entregue aqui, que a gente acabou de pedir, tá? Então, tá aqui, ó, já o certificado de regularidade já foi entregue, já entregou aqui para você, durou aqui 5 minutos para a gente entregar, desde que ele foi emitido. Tem aqui para você a validade, já apontou aqui que está negativo, tá? Então, já está aqui, daqui a pouquinho... É que o CRF não vai emitir por conta da matrícula C que está errado. Mas se não fosse, já teria emitido, a pasta já teria completa se fosse o caso aqui, tá? Agora, eu já coloquei isso aqui, mas eu quero subir um documento que eu tenho aqui para analisar na inteligência artificial. Dentro dessa pasta, eu consigo fazer isso através do upload de documento. Se eu quero só subir um documento aqui para ele ficar salvo na Docket, eu posso usar o upload de documento. E aqui é como se fosse o Google Drive. Então, eu estou só subindo o documento para ele ficar aqui. Ele não vai ter nenhuma análise sobre ele. Agora, se eu quiser, de fato, fazer um upload com análise, eu vou usar análise com Docket AI. Aí eu não preciso preencher praticamente nada. Porque aqui, ó, eu já estou dizendo exatamente para onde vai. Então, eu vou colocar aqui documento no envio, só de exemplo que eu nem vou subir. Coloquei aqui no envio de documentos, eu posso selecionar qual tipo de análise a gente quer. No caso aqui, a gente está falando só da especializada. E eu vou definir qual documento eu quero subir. Eu posso subir em lote, posso subir vários arquivos aqui, tá? O limite máximo é 1 GB por arquivo, tá? Não é somando tudo. Cada arquivo pode ser no máximo 1 GB. Quem sabe que tem algumas matrículas que são grandes, se for o caso. Mas vou usar de exemplo aqui. Vou pegar uma matrícula que eu tenho com dados fictícios só para mostrar. Selecionei aqui o documento. Eu seleciono qual tipo de documento eu quero ler. No caso aqui é uma matrícula. Aqui eu seleciono matrícula do imóvel. Se eu clicar em enviar aqui, vou clicar aqui só para a gente ir. Ele vai fazer essa leitura para mim. Então, ficou aqui em envio de documentos. Ela está fazendo análise pela inteligência artificial. Os documentos que estão emitidos já estão aqui. E aí está tudo dentro do mesmo lugar, tá? Essa análise vai variar um pouco de matrícula para matrícula, documento para documento, por 2 motivos. Primeiro, o tamanho dele. Talvez tenha uma matrícula de 60 páginas. Cara, ela vai demorar um pouco mais do que uma matrícula de 2, né? E segundo, a qualidade do documento, que ela chega a ser mais importante que a quantidade de páginas. Porque, a depender da qualidade do documento, né, essa leitura ela vai ou não ser mais assertiva, tá? Então, sempre que vocês forem subir, tentem subir com a melhor qualidade possível, mas a análise que eu vou mostrar aqui, falando da matrícula especificamente, aquilo que for solicitado pela Docket será lido automaticamente, tá? Normalmente vai ali de 20 a 30 segundos, a depender um pouco de qual que é o tempo, qual que é o tamanho, qual que é a qualidade desses arquivos, tá? Então, enquanto ela está analisando aqui, eu já tenho uma pronta, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é praticamente a mesma matrícula, tá?
Ela já mostra que nós temos um gravame aqui na plataforma, então já estou apontando aqui que existe um gravame relacionado a essa matrícula, tá? Então, só dando esse contexto. E, quando eu vou analisar ela, eu abro ela, e aí muda um pouquinho o formato. A gente vai para a direita com o documento e na esquerda fica a análise. Tá? Então, trazendo um pouco da análise de como fica, a primeira linha é a linha de histórico, onde eu vou ter tanto de ordem crescente ou decrescente, seja do descritivo do imóvel até a verbação mais recente, ou da verbação, registro mais recente, até o descritivo do imóvel, eu garanto aqui que eu vou conseguir ver todo o histórico que ocorreu nessa matrícula. Tá? Então, vou pegar aqui essa matrícula com alienação fiduciária, eu tenho aqui o parágrafo completo, se eu quiser ver, então, clicando no parágrafo, a gente tem ele todo transcrito. Essa transcrição você pode copiar e colar onde você quiser, isso facilita ali de você não precisar ficar digitando grande parte das informações. Você consegue aqui trazer um pouco mais de facilidade, aqui já tem tudo descrito, você só copia. Isso para todas as reverbações e registro, tá? E, inclusive, se a gente for, o texto do imóvel, o descritivo do imóvel, também está transcrito aqui, se necessário, tá? Bom, essa primeira parte da transcrição, a gente tem aqui toda a listagem, eu consigo ir para a página, o documento aqui tem 3 páginas, então é simples transitar sobre ele, mas se fosse documento de 15, 20, você pode só clicar aqui no ir para a página, e aí a gente vai estar aqui na página do documento, tá? Aqui a gente também tem um resumo, que basicamente a gente pega essa matrícula e traz aqui ela quebrada por cabeçalho, dados descritivos do imóvel, gravames e o proprietário atual. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, dados descritivos, o tipo de imóvel, o endereço, as áreas totais, comum, privativa, real. Né? Eu tenho aqui no gravame, cara, qual que é o valor da dívida que está em aberto, quem que é o credor, quem que é o devedor, qual que é o tipo de gravame, qual que é o proprietário atual, como que é o nome dele, qual que é o CPF, qual que é o RG. Baseado na matrícula, a gente esclarece as informações para vocês, para que fique aqui mais fácil, mais simples o acesso, mais direcionado à análise, tá? Tá fazendo sentido aqui, Edu, Fê? Boa. Tranquilo. Boa. E por último aqui, a gente tem também a transferência, que aí ele mostra para a gente aqui de quem era para quem foi. Ou seja, foi da Doct para o Miguel, do Miguel para o Marcelo. Essas duas transições foram feitas de transmissões, perdão, foram de compra e venda, então não foi nada de doação, nada de usufruto, foram 2 compras e vendas, e eu tenho quais foram os registros delas. Então uma foi no registro 3, outra foi no registro 7, e isso aqui ajuda vocês. Quero olhar aqui para entender quem eram os donos, quem já foi dono, talvez eu precise pedir algo sobre eles. É aqui que a gente faz isso, tá? Eu consigo exportar via tabela, eu consigo copiar o resumo, consigo copiar informações individuais, tudo para que eu facilite a transição de informação aqui da análise para o sistema ou o lugar que vocês vão colocar essas informações, tá? É legal reforçar que a gente tem isso também a nível API, tá? Tudo que eu mostrei para vocês aqui, nós temos nível aplicação, API, desde a captura de documento, as recorrências, essa análise, tudo isso a gente faz via API também, que ajuda vocês a, beleza, quero como o próprio Eduardo falou, a gente expande, quero expandir, quero acelerar muita coisa. A gente consegue fazer isso via API também. Bom, falei bastante, mostrei muita coisa, quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam até aqui. Eu sei que as dúvidas também surgem no uso, tá, pessoal? Por isso que vai ser muito importante a gente ter essa troca por e-mail, já que a melhor canal de comunicação é por lá. Vou ficar bem esperto com o e-mail ali para responder o mais rápido possível. Mas alguma dúvida maior aqui que vocês já queiram tirar? Ficou tranquilo? Pode falar, Dó, se tiver alguma. Tem nenhuma? Tá. Nossa, impressionante. Não conhecia o que vocês faziam, mas já fiquei impressionado com a quantidade de recursos. A velocidade também, 7 minutos para conseguir um documento. Queria até depois pegar o seu número, porque eu provavelmente vou ter mais dúvidas pontuais, que vão ser mais rápidas, assim, só tipo, isso aqui, como é que faz? Isso aqui, sabe? Para não ter que ficar mandando e-mail também. Chega um monte de e-mail aqui, eu fico meio perdido. Eu acho mais fácil pelo WhatsApp. E vamos caminhando aí. Com dúvidas futuras, eu recorro a você.
Quer falar algo, Edu? Tranquilo, pro meu lado aqui. Não, eu acho que vai ser, como eu falei, a gente não pode utilizar o WhatsApp para uma comunicação mais institucional. Mas para tirar dúvida, eu acho que é fundamental, realmente, até agiliza todo a nossa conversa, o nosso contato. Ainda mais nesse primeiro momento, nessa fase inicial, em que, na verdade, a gente só consegue solucionar as nossas dúvidas quando a gente põe a mão na massa. Eu, pelo menos, sou assim. Cada um tem sua... Assim, não de maneira nenhuma desmerecendo as suas explicações, tá, Renato? Longe disso. Mas é que a gente só realmente para de ter dúvida depois que a gente coloca realmente a máquina para rodar. Então, e é isso, assim, gostei. Vocês gravaram a reunião, né, nosso treinamento. Ele vai ser de muita serventia para a gente poder passar para os futuros usuários e também para a Suelen, que não pôde estar aqui, infelizmente, né? Acho que a nossa parceria tem tudo para dar certo e é daí para frente, né? A gente vai se falando, segue mantendo esse contato e, enfim, eu tenho certeza, a gente já tem um momento aqui que a gente vai precisar de vocês, então, no caso da Docket, né, já tem uma leva de documentos que a gente vai utilizar a plataforma, já vai ser uma boa Avant Premiere aí pra gente. E Assim que é bom. Tá bom? Felipe? Combinadíssimo. Felipe, tudo ok aí? Tudo ok, tudo entendido. Tá. Você vai ficar responsável, então, segunda-feira, por dar um workshop completo para todos os usuários, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou botar o Renato na chamada, ele... Não terceiriza, não. Não terceiriza, não. Tá todo mundo aqui de prova. Tá até gravado, né? Tá até gravado. Se eu fizesse sozinho, tá louco, não tem nem o que falar. Mas, pessoal, até também trazendo, caso seja necessário, Álvaro, a gente precisa, às vezes, de fazer um outro treinamento ali, que a outra parte que vai entrar ficou com muita dúvida. Nada impede que a gente possa também puxar ali 30 minutinhos, 40 minutinhos também, para fazer essa agenda com as demais áreas, tá, pessoal? Perfeito. Tá a ótimo. gente tá aqui realmente para facilitar para o lado de vocês, né? E não ficar dificultando, até porque o nosso tema aqui é desburocratizar, né? Então, isso. Vamos caminhar aí para tornar cada vez mais fácil também. E qualquer dúvida que vier a surgir aí por parte de vocês também, volto a dizer, a gente pode ter o grupinho ali no WhatsApp, óbvio, né? Como o próprio Eduardo comentou, nada para ir além, né? Mas para sanar algumas dúvidas, algo que seja ali um pouquinho mais rápido, né? A gente pode ali tratar dentro do grupo do WhatsApp ali, o Renato, tô com uma dúvida com relação a isso, o que eu faço nessa parte, né? Acho que mais parte funcional, né? Mas tratativas que forem evoluindo aí para algum outro produto, perfeito, né? Alguma outra coisa, reclamação que seja, aí a gente sim pode subir ali via e-mail, beleza? Tá ótimo, então. Beleza, sim. Pessoal, então, vamos encerrar aqui, eu vou finalizar também a gravação, vou compartilhar com vocês, Edu e Felipe, tá? Aí o que vocês precisarem, podem contar comigo aí para que a gente possa evoluir aí para os próximos passos, beleza? Tudo bem. Obrigado, Álvaro. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.